Estamos começando então mais um Lattes, mais no Morde, um programa da TV UFG do Centro de Estudos Brasileiros. Eu vou ser repetitivo porque é de todo o programa nós somos repetitivos. Você é repetitivo. Eu sou repetitivo. O senhor é repetitivo. Porque hoje nós temos de novo um grande convidado. O senhor fala isso para todos que vêm aqui. Para todos, mas eu estou mentindo? Não, porque todos que vêm aqui, como esse professor aqui, ó, que está aqui, ó, primeiro é o seguinte, o livro dele está na 3ª edição. Se o cara escreve um livro que vai na 3ª edição, porque o livro é bom, ou então ele fez alguma coisa para chegar na 3ª edição, ele vai poder responder para a gente. O senhor fez alguma coisa, professor Daniel, para o livro chegar à 3ª edição? Lima Araújo, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental. Pois é, o senhor fez alguma coisa, professor Daniel, para chegar à 3ª edição? Fez o livro, né? Fiz o livro, né? Não, mas eu gostaria que o senhor respondesse. O que o senhor fez? Não, primeiro, prazer estar aqui com vocês. Porque eu acho que é o mais importante. Primeiro, é um grande prazer estar com vocês dois. Poder falar um pouco do livro, né? Isso, na verdade, para a gente que é professor, é uma grande realização. Porque, pelo menos, eu me enxergo como professor como aquele que tem a transmitir o conhecimento. E eu acho que a melhor maneira de transmitir conhecimento é através do livro. A gente transmite através de uma coisa que esteja escrita. E, particularmente, esse livro, ele nasceu da minha própria experiência profissional antes da universidade, né? Então, ele, para mim, reflete longos anos em sala de aula que eu tive com... Podia contar um pouco o percurso, professor? Porque é um livro da editora UFG e, de fato, é o best-seller já desde a 1ª edição, mas agora já na 3ª edição. O Brasil todo está comprando esse livro e estou sendo repetitivo e nem estou mentindo, é a pura verdade. Professor Daniel, você poderia contar um pouco a gênese do livro, a concepção, porque me parece que o livro responde a uma demanda, pela procura que o livro está tendo e já tinha tido nas edições anteriores, tanto é que nós estamos indo para a 3ª edição, existia essa necessidade do livro. O senhor prospectou durante um tempo? Como é que foi a história do livro em si? Então, eu vou tentar contar um pouquinho da história dele, como é que ele surgiu. Como eu falei, eu formei aqui no UFG. Mas primeiro, vamos o título do livro. O título do livro. Olha, o título do livro é Projeto de Ponte em Concreto Armado com 2 longarinas. Eu, assim, sinceramente, eu fiz um pós-doc em projeto de ponte em concreto armado com 2 longarinas. Rapaz, isso aqui para mim um painel de um Boeing é a mesma coisa. Mas para você ver a importância da universidade, da pesquisa, porque sem uma ponte, eu estava vindo para cá, tem um viaduto ali na Perimetral Norte, novo, mal feito. Mas sem uma ponte, sem um viaduto, sem ponte, né, a estrada dentro da cidade, a gente não teria civilização sem ponte. Se você imaginar a importância de uma ponte. Agora, para fazer uma ponte, tem que ter pesquisa. Ali vai passar peso X, quantos por dia, quantos por hora, quantos por minuto. Tem que ter estudo, não é só chegar ali, joga o cimento, a areia, a gente não tem ideia. Por quê? Vê se o senhor concorda. Hoje, a pesquisa, o ensino, o conhecimento é muito fragmentado, hiper especializado. As áreas não sabem nada. Eu não sei nada, eu olho para uma ponte e é uma ponte, mas por trás daquela ponte tem um senhor. Qual que é a importância de uma ponte, professor, do seu livro? Antes a história do livro, por favor. Do livro e já fala da ponte. Pronto. Já aproveitar e emendar as 2 coisas, então. Isso, viu? Tanto foi interessante. Sem ponte, como é que faz? Concordo. A ponte, na verdade, por isso que nos é chamada de obra de infraestrutura. Ou seja, a ponte, assim como as rodovias, são a infraestrutura de qualquer país. Se você não tem estradas, você não tem ponte, você não consegue se locomover de um lugar para o outro. Então, isso é fundamental, que a gente tenha tanto a tecnologia de projeto quanto a execução de pontes. Mas especificamente esse material, ele surgiu antes de eu vir para o UFG, porque eu formei aqui no UFG em 1992 e na época tive o prazer de trabalhar no escritório de projetos de pontes aqui em Goiânia, com outro professor que também era um professor nosso aqui da UFG, e foi aí que comecei a gostar desse assunto que era o projeto de pontes.
Tá? Tínhamos um escritório grande com várias metodologias que nós desenvolvemos na época. E depois eu saí, fui fazer meu mestrado, meu doutorado, e quando eu voltei, aí já voltei para a UFG, qual foi a primeira disciplina que eu fui ministrar aqui no UFG? Ponte. Projeto de pontes. Exatamente por eu ter essa experiência anterior, me colocaram para poder ministrar a disciplina de pontes. Foi que eu me deparei que não existia material para passar para os alunos. Simplesmente por quê? Porque na área das engenharias de forma geral, mas a engenharia civil também em particular, a gente passou uma década muito complicada, que foi a década de 1980. 80 até o início da década de 90, tínhamos poucos engenheiros, os engenheiros que se formavam não conseguiam emprego. Então, nessa época, foi quando se deixou de fazer livros também. Então, a maior parte dos livros de engenharia foram publicados até por volta de 1980, alguma coisa por assim, na década de 80. Então, quando eu vim dar a disciplina de pontes aqui, eu me deparei com o fato de que o único livro que existia, especificamente nesse assunto, era um livro antigo, que trabalhava com técnicas já de projeto defasadas. Então, o que eu fiz? Peguei a minha experiência de projeto que eu tinha tido e coloquei no papel. Foi aí que deu a primeira origem, que foi uma apostila que eu usei com meus alunos no curso durante muitos anos. Qual foi a minha surpresa nessa época? Tinha uma colega minha, também tinha feito doutorado comigo, de uma universidade aqui também do Brasil, que viu o material e me pediu o material, que achou legal e resolveu usar também com os alunos dela no curso que ela dava lá nessa outra universidade aqui no Brasil. Foi que eu vi assim, então parece que o material deve ser bom, né? Se alguém está pedindo, vamos ver se esse material realmente é bom. E depois, ao longo, isso foi em 99, aí de 99 até 2012, ele foi sempre material em forma de apostila. Essa minha colega, inclusive, acabou pegando essa apostila, passou para os alunos e acabou colocando na internet. Então, como a apostila hoje, que é a versão 99, ela está disponível. E foi aí que eu comecei a perceber que muita gente começava a me escrever, porque por um acaso aconteceu que a versão que ela colocou tinha alguns defeitos. Aí eu comecei a receber um monte de mensagens. Professor tal, vi o seu material tal, você não pode me mandar esse material? Eu falei, não posso mandar o material, porque não é um material oficial, tudo direitinho, mas comecei a perceber que tinha o interesse de vários alunos no Brasil pelo material. E aí só em 2013 que surgiu a oportunidade de fazer o livro, que foi a primeira edição, que na época era um edital da FUNAP, junto com a editora do UFG, né? Fizeram uma série de manuscritos, foram apresentados, montou sua comissão que fez a escolha do material, e ele foi escolhido para essa comissão que deu origem à primeira edição. Já foi um sucesso, né? Já na primeira edição foi um sucesso. Então, a notícia que chegou até mim é que se esgotou rapidamente, já a primeira edição. Foi. Na primeira edição, a gente lançou a primeira edição e ela acabou sendo esgotando muito rápido. Não lembro exatamente quanto tempo, mas eu sei que foi bem rápido o que esgotou os exemplares disponíveis que tinha. E aí o que aconteceu? Uma vez esgotado, continuei recebendo e-mail de vários colegas e alunos. Professor, aquele livro seu tal, lá da editora da UFG, tentei entrar em contato e não tem mais para comprar. Você não tem? Não, você não tem o livro, né? A gente tem que fazer uma outra edição, tudo mais direitinho. Aí que surgiu a ideia de fazer essa edição. Para a segunda edição, você já atualizou o livro? Sim, porque outra característica que tem, por exemplo, esse livro hoje, ele, por exemplo, ele foi baseado num projeto que eu realizei, essa ponte foi executada, tá hoje em pé até hoje aí, tá? Mas não é mais o projeto original. Por quê? Porque as normas brasileiras são atualizadas. A nossa tecnologia construtiva e mesmo tecnologia de projeto, ela evolui com o tempo. Então, como as normas foram atualizadas, o que está hoje no livro não é mais o projeto original. Ela é atualizada pelas normas atuais. Então, acho que a segunda edição, acho que foi de 2018, nesse ano já tive que fazer uma atualização porque mudou uma das normas. Exatamente que você me perguntou a história lá, como a gente calcula, quantos veículos passam acima de uma ponte e tudo mais. Existem critérios para isso. Exatamente em 2013 essa norma foi atualizada. Foi quando eu tive que fazer a atualização do livro para a segunda edição, porque essa norma de carga de veículos sobre pontes foi atualizada. Professor, o senhor foi um bom aluno de matemática? Sempre gostei de matemática. Não, gostar é uma coisa. Se eu for um bom aluno, tinha boas notas? Se eu contar que minha primeira nota quando eu entrei na faculdade foi baixa, vocês não vão ficar bravos comigo não, né? Professor, o que é? A gente tem uma ideia de quem vai mexer com engenharia é bom de matemática. É um senso comum, não é? Eu, por exemplo, não sou bom de matemática. O Anselmo... Nem 2 mais 2. Nem 2 mais 2 ele sabe. É analfabeto mesmo na matemática.
Agora, Obrigado, o professor. Agora o senhor, todo aluno de engenharia, todo professor de engenharia é bom de matemática? Dentro da engenharia, vou pegar a expressão de engenharia civil, a gente tem desde alunos, ou mesmo pesquisadores e professores, são muito bons em matemática, até aqueles que, eu não vou dizer que não são bons em matemática, mas que a matemática não é a ferramenta principal do seu uso do dia a dia. O que usa no dia a dia? Por exemplo, quando a gente trabalha, tem uma área da engenharia que é uma área de gestão de construção. Então você acaba tendo muito, apesar de existir matemática sim, né? A matemática é sempre importante na engenharia, mas você acaba trabalhando com processos de interação entre pessoas, entre de procedimentos construtivos, que isso na verdade acaba, frente a outras áreas da engenharia, você tem um uso mais restrito da matemática. E hoje qual que é predominante? Eu diria que aqui na nossa região e no Brasil como todo é a parte de construção civil, é o que predomina principalmente. Eu acho, professor. Professor, eu posso apresentar para o senhor, isso aqui é um aguardente feito em Arizona, o senhor também tem um copo aí. A gente vai brindar aqui porque a gente vai terminar o primeiro bloco e a gente volta para o segundo em seguida. É o Lattes Mas Não Morde, o melhor programa universitário do mundo, com milhões de seguidores no YouTube. Eu acho que você deve ficar aí e aproveitar que vem aí o segundo bloco. O senhor vai estar aqui ou vai correr? Vamos continuar por aqui. Ele vai continuar por aqui, então aguarda aí. Bom, nós estamos voltando então com o segundo bloco do Lattes Mas Não Morde. O professor Lisandro interrompeu o professor Daniel. Professor Daniel, desculpa, ele prometeu no intervalo que agora vai se comportar melhor. Vamos ver. Professor, o senhor está vendo que o problema do nosso programa, que chama Lattes Mas Não Morde, é ele, não sou eu. Então, a gente estava falando sobre o seu livro, professor. Aqui, o livro dele. Está lá o livro, Projeto de Ponte em Concreto Armado com 2 Longarinas. E vamos pegar esse gancho do livro, talvez o senhor pudesse nos dizer um pouquinho, e também as milhares, milhões de pessoas que estão nos vendo aí na TV UFG, um pouco sobre, a partir do livro, a diferença entre pesquisa básica, ciência básica e pesquisa e ciência aplicada. Para nós mesmos isso é um pouco confuso. Eu já tinha dito antes, para mim o senhor fazia pesquisa de base, por exemplo. E na nossa conversa aqui ficou, não, eu faço pesquisa aplicada. Como é que é isso? Como é que dentro da universidade ou dentro é a diferença entre as duas? Que da nossa área é pesquisa de base, não é aplicada. Pelo menos nós achamos, né? Talvez agora a gente eu tenho certeza, eu Vamos acho. lá. Eu Professor tenho certeza, Daniel. eu acho. Eu tenho certeza, eu acho. Professor Daniel, então como é que é essa diferenciação mesmo na área do senhor? Não sei se depois vai dar para aplicar para todas as áreas, mas como é que o senhor vê isso? Pesquisa de base, pesquisa aplicada. Então, Selmo, na verdade é o seguinte, essa é uma conversa longa, até uma discussão que não tem muito consenso nessa parte aí não. Muitos acham que engenharia é pesquisa realmente básica, mas a gente enxerga, pelo menos não só eu, mas a maioria das pessoas com quem eu converso, a gente sempre tem contato, a pesquisa básica normalmente está ligada com o pessoal da matemática, o pessoal da física, o pessoal das humanas, tá? As engenharias, tanto que quando a gente pega no cômputo da pós-graduação no Brasil, ela acaba ocupando um outro espaço. Se a gente pegar a CAPES, que é o nosso órgão que coordena a pós-graduação do Brasil, eles acabam agrupando os colégios e até agrupou as engenharias junto, por exemplo, com as ciências exatas e da Terra. Então, quando eu falo de ciências exatas, estou falando do pessoal da física, da química, que é o pessoal que trabalha com essas ciências exatas. Nós, na engenharia, acabamos sempre utilizando essas ferramentas de ciências exatas para resolver algum problema. Por isso, de forma geral, a engenharia, pelo menos, enxerga como engenharia, como uma pesquisa aplicada. Só que mesmo na engenharia, a gente tem linhas de pesquisas muito amplas. Eu tenho desde uma pesquisa, por exemplo, de um professor que faz dentro de um canteiro de obra, tá? Então essa é uma pesquisa tipicamente aplicada numa situação real, com pessoas reais, medindo uma construção que está sendo feita de maneira real, até pesquisas de professores que trabalham quase com matemática, formulando teorias para representar
o comportamento de uma certa estrutura, por exemplo, que futuramente será utilizada em projetos de outros tipos de elementos. Então, mesmo dentro da engenharia, a gente tem essa distância muito grande das pesquisas. E mesmo lá, de vez em quando, entre aspas, né, a gente costuma implicar uns com os outros também, né? Mas a sua pesquisa não é aplicada, a sua pesquisa é básica, cabe tudo na engenharia. Desde a pesquisa aplicada, a pesquisa básica também. Mas e o seu livro, então? Voltando ao livro. O meu livro se encaixa na parte de pesquisa aplicada. Eu trabalho com pesquisa aplicada. Porque como eu trabalho com estruturas de concreto, então eu trabalho com formulação de modelos matemáticos, modelos de cálculo que são utilizados para fazer projeto. Então hoje uma pessoa, por exemplo, precisa fazer uma construção do edifício. Ela precisa utilizar uma ferramenta, que normalmente é um software de projeto, em cima dela tem que fazer um monte de conta para poder colocar aquele edifício em pé com segurança. Para poder alimentar aquilo, você precisa de uma série de conhecimentos, uma série de formulações matemáticas que vêm de pesquisas. Eu me insiro nessa parte. É a pesquisa que desenvolve essas formulações matemáticas que depois vão ser implementadas ou em softwares para poder fazer projeto, ou em normas técnicas, por exemplo. Professor Leandro? Professor, é diferente projetar uma ponte e projetar um prédio? É muito diferente. É bastante diferente. Temos tanto de modelos de cálculo, principalmente uma coisa... A principal diferença que tem é que no prédio nós estamos aqui paradinho. Na ponte, o veículo está caminhando. Então isso já faz uma diferença muito grande para nós fazer o projeto no edifício, o projeto de uma ponte, por exemplo. A outra coisa são os pesos. É só a gente pegar um caminhão carregado de soja, por exemplo, que a gente vê o tanto que pesa um caminhão daquele. Então hoje, por exemplo, no Brasil, nós projetamos pontes para aguentar caminhões de 45 toneladas, que é a nossa norma nacional. Então, o fato da carga ser móvel e o fato dela ser uma carga de grande intensidade faz com que o projeto de uma ponte seja muito diferente do projeto de um edifício. A ferramenta matemática que está por trás são semelhantes, mas quando a gente coloca isso na aplicação, que é a solução de um problema prático, elas são diferentes. E essas aplicações hoje são todas feitas em laboratório com software? Hoje, todo projeto é feito via software. Quer dizer, não sei qual seria o nome técnico para segurar essa tensão, esse peso, tudo primeiro faz um ensaio. Um ensaio. Primeiro a gente ensaia o material. Não constrói a ponte para ver se ela cai. Quando ela for construída, já se sabe que ela não vai cair. Exatamente. Eu estava dando ontem aula para os meus alunos, a gente estava conversando exatamente sobre esse assunto também. Sempre brinco com meus alunos. Na idade antiga, na idade média, não existia um engenheiro como tem um engenheiro hoje. Então, naquela época, você fazia assim. Eu vou fazer uma ponte, eu vou fazer uma grande obra, eu vou construindo. Se ela cair, matou um monte de gente, paciência. Você vai fazendo até acertar o jeito dela funcionar e daí você repete ela várias vezes. Hoje isso é inadmissível, por uma questão de segurança e por uma questão de economia. Professor, nessa área de projeto de engenharia de ponte, qual que é o impacto da tecnologia desse software? Eles desempregam engenheiros ou não? Não, eles não desempregam engenheiros. Essa é uma outra coisa que a gente tem muito no dia a dia, das pessoas acharem assim, porque eu tenho um software que faz projeto, quem faz projeto é um software. Nunca é um software que faz projeto, assim como eu tenho uma calculadora. A calculadora em si não faz projeto, a calculadora só me faz uma conta, ela é uma ferramenta. O software é a ferramenta. Ela é uma ferramenta que aumenta a produtividade. Tá? Por exemplo, quando eu trabalhava em escritório, inicialmente no escritório de projeto de pontes, nós não tínhamos softwares. Então a gente fazia quase que tudo manualmente. Hoje não. Hoje os softwares aumentam enormemente a produtividade, o que permite que você possa fazer várias análises no seu projeto e escolher, por exemplo, a melhor solução. Mas é sempre o engenheiro por trás que vai controlar isso. E a aprendizagem do uso do software também se dá na escola? Ou esses meninos vão aprender depois na prática, já nos escritórios? Depende muito da universidade, depende muito do professor, depende muito da infraestrutura que a gente tem. Hoje aqui na UFG nós temos um software que é aplicado no prédio de pontes. Então os alunos que porventura queiram fazer esse prédio de pontes têm acesso a um software. É um software moderno, utilizado no mundo inteiro, fazer projetos no mundo inteiro, que eles podem ser utilizados para poder fazer. Já aprender na escola. Já aprendem na escola e já sairiam. Já. Mas aí eu particularmente, e aí isso é uma conversa com outros colegas também, da área de estruturas, eu não sou muito adepto de começar ensino por software.
É a mesma coisa de falar que um menino, por exemplo, que existe calculadora, não precisa aprender a calcular o logaritmo ou fazer raiz quadrada, porque faz na calculadora. Ele precisa saber fazer isso para depois usar a calculadora. Então, do mesmo jeito, eu preciso que o aluno consiga... Por isso que o livro ele é escrito de maneira didática, para que primeiro ele consiga fazer o cálculo manual. Essa é a ponte mais simples que existe. Domina 90% das nossas pontes aqui no nosso estado. É a ponte mais simples que tem, que todo mundo vai começar a parar de pontes, é com esse tipo de ponte com 2 longarinas. Ele precisa primeiro saber fazer manualmente. Porque se ele não souber fazer manualmente, eu dou uma ferramenta aqui, um software para ele, ele começa a aprender a operar o software, mas ele tem que saber o que está sendo feito por trás. Porque o projeto ainda é do engenheiro, não é do software. Ou seja, professor, o engenheiro tem que pensar, porque se ele entrega para o software, ele vai ser um mero operador. É isso? Exatamente isso. Ele tem que pensar, ele tem que ter ideias. E o software só vai melhorar se ele pensa, se o engenheiro pensa. Se o engenheiro não pensa antes, não adianta ele pegar tudo pronto. A mesma coisa do avião. Por outro lado, a questão você disse que a ponte com 2 longarinas é a estrutura mais simples. Mas é quando a gente vê uma invenção mais simples que a gente entende o mais complexo. Então, você vê as obras do Da Vinci, aquelas máquinas que ele projetou, você consegue conceber, mas olha, o helicóptero voa por conta daquelas ferramentas que ele colocou ali, que ele organizou. Hoje você vê um helicóptero com aquela complexidade, não dá para entender como é que aquilo nasceu, mas vendo o mais simples, dá para a gente um pouco projetar o mais complexo. Sem conhecer o mais simples, parece que não. Sim, a verdade é essa mesmo. E aí a gente vai para um outro extremo, que é o desconhecimento do mais simples, muitas vezes impede que os nossos alunos, ou mesmo recém-engenheiros, consigam dominar uma ferramenta de maneira correta. Tá? Porque você falou da história do helicóptero Da Vinci. De fato, se você pegar a teoria que está por trás, é a mesma de hoje. Obviamente, muito mais refinada, com muito mais tecnologia que nós temos hoje para fazer. E o que falta muitas vezes, eu sinto falta, é que o nosso engenheiro consiga perceber o fundamento. Porque se eu não entender o fundamento, não adianta dar para ele uma ferramenta poderosa que ele não vai conseguir desenvolver um projeto de maneira adequada. Puxa vida, o negócio é muito complexo. Não, acho que não. Para você. Para você. É igual. Eu me lembro que eu tinha um colega no ginásio, que ele sentava, eu nunca sentei na frente assim, e ele era muito bom de matemática. E eu falava assim, mas Geraldo, mas como é que você é tão rápido, você é o primeiro a terminar a prova, esse negócio é tão difícil. Ele falou assim, não, é fácil, não tem problema não. É igual você falar, não, é fácil, simples, mas você coloca eu e o Anselmo, não tem jeito. A gente vai para o próximo bloco, enquanto isso, no intervalo, a gente vai aprender a fazer um projeto de ponte. Eu e o professor Anselmo, que é professor de língua italiana, eu sou professor de teoria, história e crítica do cinema, mas no intervalo nós vamos aprender a fazer ponte com um livro do professor aqui que está na 3ª edição, Daniel. Daniel, até 3º bloco. Vamos começar então o 3º bloco com o professor Daniel, da Escola de Engenharia Civil e Ambiental. Ele está falando sobre o que aqui hoje? Sobre ponte, sobre engenharia, sobre cálculo, sobre matemática, sobre o que a gente não sabe. Não sabe. Que eu e você não sabemos, que é matemática. E que gostaríamos de saber, e todo mundo que está nos vendo. Professor, eu sei também que uma outra atuação sua é naquele órgão, não sei exatamente, setor que existe na PRPI que cuida das patentes, que ajuda algum membro da comunidade universitária a fazer uma patente. Isso também para nós é um mundo muito distante, provavelmente para os nossos telespectadores também. Eu rapidamente olhando hoje, também não sabia antes de hoje, que entre propriedade intelectual se divide em direito autoral e propriedade intelectual se divide entre direito autoral e propriedade industrial. E é na propriedade industrial que se trabalha as patentes, que é o escritório. Como se chama o órgão? Aqui no UFG é o CIP, é o CIP, Comitê Interno de Propriedade Industrial. Na verdade é o seguinte, a parte de patentes, que é o que a gente normalmente conhece e fala naturalmente, ela está ligada à inovação de qualquer país.
e qualquer empresa também. Se a gente não tiver inovação, a gente não consegue avançar. Voltando àquela história da pesquisa básica e pesquisa aplicada, diria que esse é o final da pesquisa. Tem a pesquisa básica, tem a pesquisa aplicada, e o final dela acaba sendo uma patente que gera uma inovação. E, historicamente, no Brasil, as inovações têm sido feitas pelas universidades. Tá? Diferente de outros países, onde a inovação é feita primordialmente nas empresas, no Brasil a gente vê que, historicamente, são as universidades que acabam fazendo muita coisa da parte de inovação. Então, por conta disso, existe essa demanda em cima dos professores, que além de publicar os seus artigos, né, façam também as suas patentes. Então, por conta disso, há alguns anos atrás, começou a aumentar uma grande demanda dentro das próprias universidades no Brasil sobre pedidos de patentes. Se eu não estou enganado, acho que hoje, no INPI, que é o nosso órgão que registra as patentes no Brasil, a universidade que mais registra patente, eu acho que é o UFMG. Tá? Estava lendo que eu acho que é o UFMG que mais registra patente hoje no Brasil. Não posso dizer exatamente por qual motivo, obviamente que a inovação é importante, mas como ela conta o nosso Lattes também, serve como mais um incentivo para que os nossos pesquisadores da universidade também acabem investindo em patente. Então, por conta disso, começou a aumentar o número de pedidos de patentes nos chamados NITs, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica das Universidades. No caso do UFG, está ligado na PRPI. Aí a PRPI, ela sentiu a necessidade de ter um órgão consultivo que fizesse uma análise prévia desses pedidos de patentes que chegam da comunidade acadêmica, lembrando que não é só professor que pode pedir a patente aqui, um aluno que seja ligado... do governo para patente, é a universidade agora que dá o... Não, esse é o INPI. Só que a universidade encaminha para o INPI e o INPI que faz a análise e concede a patente. A universidade faz um filtro, seria? O que a gente faz na comissão é esse filtro. Para exatamente quando chegar os pedidos, é feito um filtro inicial em cima disso e a partir desse filtro ela encaminha para o INPI que faz a análise, que pode conceder ou não a patente. E os professores, a comunidade, de modo geral, como você disse, conhecem esse caminho? O beabá, o passo a passo, para caso alguém, porventura, ache que pode ter uma patente, sabe o caminho, como, pelo menos, buscar informação sobre esse processo todo? O que eu tenho percebido aqui dentro do comitê atualmente é que a maioria dos nossos professores não sabe. A maioria da comunidade acadêmica não sabe o caminho. É verdade que tem alguns que sabem. Nós temos professores da UFG que submetem, têm patentes concedidas há muitos anos. Então, para alguns já sabem como fazer o caminho das pedras. Você poderia dar um exemplo de uma patente conhecida que saiu aqui da UFG? Por exemplo, a última patente que eu vi está ligada à parte de fármacos, moléculas que são utilizadas para a produção de medicamentos. Então, nós temos hoje aqui na UFG algumas patentes concedidas de professores da UFG. E aí ele ganha royalties em cima? Uma coisa é a patente, outra coisa é a comercialização. Então, uma vez feita a patente, registrada a patente, não necessariamente está ganhando dinheiro com isso. Ela precisa ser comercializada. Depois, se ela for comercializada, ou seja, alguma empresa se interessou por ela e resolveu, vou pegar o exemplo da molécula, por exemplo, resolveu utilizar aquela molécula para a produção de algum medicamento, aí sim ela começa a pagar royalties. Professor Anselmo, ele quer patentear uma chopeira nova, chope, e ele vai ter que registrar na UFG. É isso? Se estiver fazendo um chopp bom, pode ser. Tá. Se for ruim, não pode ser, não. É porque eu vou patentear uma rede. Para uma rede diferente dessas de nordestino, eu vou aproveitar a chopeira e uma rede para registrar patente. Agora eu pergunto o seguinte, registrou a patente da chopeira e da rede. A gente não vai ganhar dinheiro imediato. A gente que comercializa a patente... Não. Na UFG, dentro da PRP, existe o NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, que faz exatamente esse serviço. Então, se porventura a UNPI concede uma patente, ela é registrada, depois, inclusive existe dentro da PRP hoje a ideia de fazer, na verdade já existe uma página onde você pode consultar o que você tem de portfólio de patentes da UFG. Então, uma vez que uma empresa se interessa por essa patente... Pela chopeira e pela rede. Pela chopeira ou pela rede, por exemplo, ele pode entrar em contato com o NIT, que fica na PRPI, e é feito os trâmites depois da questão da negociação. E o dinheiro fica todo para nós, por exemplo, se for comercializado, ou fica um pouco para a União? Fica
E é feito um contrato, nesse contrato você diz o que vai para cada um dos integrantes, dos partícipes dessa patente. É o inventor, é a universidade, porque a gente sempre, desenvolvendo a patente aqui dentro, usa a infraestrutura da UFG, então parte fica para a UFG, e aí quem mais tiver participado. Vamos trabalhar aí para... Tem muito, porque isso também envolve um pouco a competição internacional, os vários países disputando pela inovação, pela nova invenção. E um pouco vocês conseguem vislumbrar a questão da pirataria ou da competição internacional? A pirataria industrial é um problema sério, tá? No mundo todo e no Brasil também. Para evitar essa pirataria muitas vezes, isso é muita parte dos nossos pesquisadores não sabem. Quando eu faço um registro de uma patente no INPI, ela só vale no Brasil. Se eu quiser proteger... Isso é importante porque nós estamos registrando uma chopeira e uma rede. Eu já achei que eu tenho a patente, ela está registrada, uma empresa topou o mundo inteiro, eu já vou sair daqui para eu e o Anselmo milionários. Não é assim, só vale no Brasil. Só vale no Brasil. Porque o que acontece? Os registros são feitos país a país. Só que hoje o INPI já existe um processo que você pode já iniciar o pedido de patente no Brasil e em vários países ao mesmo tempo. Então eu já posso entrar com o pedido de patente no Brasil e em outros países também. Só que o problema é que o custo é muito elevado para poder fazer isso. E você tem que ter muita segurança também, né, para já passar por isso tudo. Mas então, se não há patente, vamos dizer que, ou não sei se é o mais comum, é que ela não seja imediatamente reconhecida por muitos países ou por todos os países. Se ela tem o reconhecimento no Brasil inicialmente, nesse meio tempo, até ela ser reconhecida por outros países, não ocorre a pirataria justamente nesse meio tempo aí, porque ela, vamos supor, a minha chopeira passou a ser industrializada. Um outro país, um pirata vê a chopeira, vê que é um bom produto, faz ela lá no outro país. Isso acontece? Acontece com vários produtos. Infelizmente é uma coisa mais frequente que a gente possa imaginar. Para evitar isso, e quando a gente enxerga, mas obviamente depende muito do interesse do inventor e do próprio interesse da universidade, tá? E de ter recurso, porque acaba sendo caro também. Mas se você vê que seja uma coisa que tenha boa viabilidade, o interessante seria que entrasse com pedido no Brasil e nesse programa do INPI, que já dá entrada em vários países ao mesmo tempo. Olha aí. Porque dependendo do que você faz, dá entrada no processo, se alguém... E demora a sair os pedidos de patente. No Brasil, normalmente, elas vão ser depois de 5 anos. Puxa vida. Tem patentes aqui. A última patente que eu estava analisando aí de uns conhecidos demorou 15 anos para conseguir uma patente. 15 anos? Então, é um prazo extremamente grande. Mas, normalmente, o INPI pede um prazo de 5 anos para poder conseguir uma patente. Então nós temos que desistir. Porque a nossa patente, da minha rede, da chopeira, nós já estamos com uma idade certamente avançada. Na hora que sair a patente, a gente pode até registrar, mas... Vamos piratear 15 anos para sair uma patente, meu? Que país atrasado é esse? É um absurdo. Por quê? A burocracia? Tem um pouco da burocracia. O INPI tem muito poucos técnicos hoje. E ele não consegue dar conta de avaliar todos os pedidos que chegam. Tá? No ano passado, eu junto com o pessoal do INPI, eu fiz um curso com eles lá no INPI, de análise de patentes. Então, eles têm poucos técnicos lá para poder fazer a avaliação de todos os pedidos que acabam chegando para eles. Mas não é só isso. Normalmente, você deixa um prazo grande, inclusive, porque uma coisa é o depósito. Se você fez o depósito e alguém copiar a sua ideia, você pode depois lá na frente, se for concedida, você pode acionar na justiça, porque eu já tinha registrado aquilo anteriormente. Então, você tem uma prova de que aquela ideia, de fato, é sua. Tá? Mas pode pedir o retroativo sim, daquele... Porque ela vale desde a época que você deu entrada no pedido. Tá? Agora, o que acontece? Exatamente, muitas vezes, ela deixa esse prazo longo entre o depósito e a concessão e coloca isso disponível na página do INPI. Qualquer um que entrar na página do INPI vai ver lá os processos que estão em andamento. Porque muitas vezes é importante que interessados possam olhar, tá? Para poder ver se de fato aquilo lá é novo ou não. Gostou? Adorei. Essa aqui é uma aguardente feita na região de Arizona, especial para o programa Lattes Mas Não Morde. Então, a gente vai para um intervalo e voltar com o professor Daniel, falando coisas interessantes. Professor, vamos depois falar de patente e artigo por Lattes, isso dá um pano para manga. A gente volta rapidinho.
Estamos indo então para o quarto bloco do Lattes Mas Não Morde com o professor Daniel de Lima Araújo, que está falando coisas para nós aqui, para nós, vocês podem imaginar também a nossa dificuldade de conversar com o professor Daniel. Somos um mundo distantes e o combinado é que a gente ia provocar o professor Daniel justamente, mesmo fisicamente, a engenharia está lá na praça, nós estamos aqui no campus. Além disso, que é simbólico, que é uma distância que só vale como provocação mesmo, mas do ponto de vista da interdisciplinaridade, professor, nós somos muito distantes. Quer dizer, o conhecimento está cada vez mais disciplinar e nós precisamos mais de interdisciplinaridade, dessa conversa que nós estamos tendo aqui hoje. Com duas áreas do conhecimento, um pouco os nossos cérebros foram formados de forma diferente, quer dizer, eu acho que o conhecimento só ganha quando há essa aproximação. Como é que o senhor vê a universidade hoje, a sua experiência, que já participou, eu em conversa com o senhor já vi que o senhor tem uma visão muito grande de universidade, do que é uma universidade, dos seus processos aqui dentro. Como é que o senhor vê a universidade hoje e essa questão da interdisciplinaridade, da nossa distância? A resposta é longa nesse caso também, porque são vários pontos. Exato. A universidade, vou começar primeiro pela universidade, depois a interdisciplinaridade. A universidade hoje tem nossos 4 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão, e a gente às vezes esquece da administração, que são 4 pilares que nós precisamos tocar dentro da universidade. É responsabilidade nossa tocar esses 4 pilares. Mas eu particularmente não vejo, e essa é a minha visão particular, que não tem como o professor ser bom nos 4 pilares. Tá? Então, nós precisamos, dentro da universidade, ter os professores que vai desenvolver com a pesquisa, o professor que vai desenvolver com o ensino, o professor que vai ser muito bom na extensão e o professor que vai ser responsável pela administração. E todos eles têm o mesmo valor dentro da universidade, tá? Tem que se valorizar por que eles fazem. Porque a universidade é um conjunto de pessoas, eu na engenharia, você na letra, estamos em campos bastante opostos, mas esses têm que se unir para poder fazer a universidade funcionar. Então, primeiro ponto, eu acho que a gente precisa, cada um, dar o melhor de si naquela área que ele se adapta melhor, sente melhor para trabalhar. Isso não exime o professor de passar em todas as áreas. Tá? Você mencionou, eu tenho experiência com ensino, com a pesquisa, mesmo com extensão. Pode parecer incrível que um professor de engenharia já foi ter projeto de extensão junto com escolas públicas do ensino médio aqui de Goiânia. Que é um projeto interessante, eu vi no seu Lattes. Que era um projeto FINEP de ensino, que era, na época a gente queria trazer mais alunos do ensino médio para a engenharia. Então nós fomos como escola de engenharia para dentro de algumas escolas públicas do ensino médio aqui de Goiânia e conversar com os professores. Deu resultado? Deu resultado. Eu consegui, por exemplo, naquela época, eu trouxe vários alunos que vieram para dentro do nosso laboratório, com esse de pesquisa. Alguns desses alunos já fizeram engenharia e já estão, inclusive, formando. Tá? Então, a gente conseguiu trazer interesse de alguns alunos que participavam do grupo. Aqui é solto e tudo mais, então dá para... O senhor tocou no assunto, o senhor fez esse projeto com escola pública e nós criamos as cotas, uma série de coisas de 2000 começo dos anos 2000 para cá. A experiência sua lá na engenharia, com cota, aluno de escola pública, os alunos têm bom desempenho? Difícil avaliar, tá? Porque eu não acho que cota seja... primeiro, a cota é fundamental, ela é importante, eu acho que isso não se discute mais hoje em dia. Tá? O que eu percebi foi uma certa dificuldade no aprendizado dos alunos na área de engenharia, mas eu não acredito isso a cota, tá? Eu acredito isso muito mais... É o ensino de básico. É o ensino de base, e eu costumo falar muito com meus alunos. Eles são geração que nasceram com a internet. Aí pega um professor lá na frente que está com quadrigiz escrevendo, ele acha que ele é um maluco lá na frente de colocar quadrigiz. Quando ele abre o celular, o que eu estou explicando para ele, ele vai achar lá na internet alguém dando aula daquilo lá para ele. Aí eles me falaram isso na minha aula de ontem. Professor, eu vi um curso tal assim, assim, assado. Aí eu contei para eles, ok. Então aprendam aqui, que aqui pelo menos estão numa escola, numa universidade pública, não estão pagando por isso. Lá na frente, quando vocês formarem a aprender aqui, vocês vão pagar para poder aprender com quem está cobrando lá fora, porque esses cursos são todos vendidos. Então, o que eu sinto é a dificuldade do aluno, porque é um outro aluno diferente, e a gente conseguir fazer esse ensino ainda um pouco tradicional para ele. Eu, pelo menos, tenho bastante dificuldade nessa parte.
Eu tenho colegas meus na engenharia que já têm mais habilidade com essas novas ferramentas, com essa interação, ferramentas de mídia e tudo mais. Eu já sou um pouco mais difícil de me interagir com essas ferramentas novas. Eu tenho uma tese que esse ensino presencial e mais tradicional vai ser o mais caro, porque ele vai ser mais raro. Então, agora já saem pesquisas dizendo que o ensino à distância no Brasil, principalmente na formação de professores, que é a minha área, que é a licenciatura, já é mais do que a metade do ensino presencial. Então, esses cursos à distância, o rapaz, a moça, vai aprender a ser professor à distância. Não sei se depois ela também, ou ele ou ela, vai trabalhar à distância também, quer dizer, formando outros professores, talvez seja isso, e o nosso mundo esteja acabando, mas eu acho que, ao mesmo tempo, como foi no mundo antigo, na Grécia, Roma antiga, que o preceptor era muito importante, que era o professor, que ia formar os governantes, os futuros monarcas, com professores, com preceptores, com nome, uma respeitabilidade e caros. Me parece que nós vamos chegar por aí, que o professor bom é esse, que vai estar perto do aluno, inclusive num ambiente físico, social, de troca, vai ser muito precioso. Acredito que não daqui a muito tempo. Porque vai ser tão difuso o outro que esse vai ser mais raro. Concordo, mas eu sinto muito que se isso acontecer, eu vou sentir muito que aconteça isso. Porque aí são duas coisas distintas. Inclusive, hoje eu estava vendo uma portaria que foi aprovada agora no Conselho Nacional de Educação, o ensino híbrido. Tá? Aprovado, não, desculpa. Tem um comitê que fez uma avaliação, deu parecer positivo, mas tem que se homologar ainda o resultado ainda, do ensino híbrido. O ensino híbrido, para mim, é muito diferente do ensino à distância. O ensino à distância, inclusive, alguns anos atrás, tentaram se fazer alguma coisa como ensino à distância na engenharia. O CREA e o CONFEA, por a engenharia ser uma profissão regulamentada, ela foi completamente contrário a você conseguir fazer cursos de engenharia à distância. Tá? Nós temos um problema muito sério que eu preciso, além da responsabilidade muito grande com vidas humanas, eu nunca vou esquecer quando eu fazia engenharia aqui no UFG, que um professor dizia para mim, você toma cuidado que você vai fazer. Tá? Se porventura um médico errar, ele matou um. Se um engenheiro errar, ele mata 100, se cair um prédio. Tá? É um prédio cair, já pensou? Uma ponte desaba. Então a responsabilidade é grande. Por conta disso, a gente tem que ter muito cuidado com a formação dos nossos alunos e dos nossos engenheiros. E aí, quando se vislumbrou essa história de fazer o ensino à distância na engenharia, o nosso conselho se posicionou contrário à concessão, por exemplo, de habilitação profissional para curso à distância na área de engenharia. Tá? Então, porque no nosso caso da engenharia, ainda funciona no Brasil, que aquele que é bacharel em engenharia já tem a habilitação profissional automática. Mas você fez um exemplo muito legal. O médico mataria 1, engenheiro 100. E o professor? O professor mata para todos eles. Mata todos eles, mata todos isso. Eles. Quer dizer, a importância do professor vale para todos eles e para todos nós. Nós somos aquilo também que os nossos mestres foram. E eu combinei com o Carlos ali de dizer, olha, o nosso endereço aqui do nosso canal no YouTube, do Centro de Estudos Brasileiros, no nosso canal vai estar esse programa que nós estamos fazendo aqui com o professor Daniel, como todos os outros. Nos visite, como o professor Lisandro disse, nós estamos com cerca de 200 inscritos, mas vamos chegar a 1 milhão, nós estamos prometendo isso há tempo, mas é uma questão de uma semana, nós saltamos de 200 para 1 milhão. Esse programa jogo rápido. Visto no mundo inteiro, professor. Coisa boa. Argentina, Japão, Havaí. É um programa de qualidade. Não é? Daniel, podíamos voltar à questão da interdisciplinaridade um pouco, só para discorrer um pouquinho mais? Porque você estava dizendo das 4, vamos dizer assim, habilidades ou 4 ramos das nossas atividades na universidade, mas um pouco uma conversa paralela com você outro dia, eu tive esse papo com você, que quando eu fiz a minha graduação, o professor que era valorizado era aquele professor de sala de aula. O professor pesquisador não tinha o reconhecimento. Hoje nós viramos, quer dizer, nós vamos de um extremo para o outro. Hoje o que vale é o professor do Lattes, aquele que é o
um pouco o que o nosso programa lembra, que está pontuando no Lattes, e aquele professor da sala de aula, o que tem uma boa didática, um pouco perdeu, virou. Antes ele era muito valorizado e ele ditava as normas. Ele um pouco tinha uma ascendência geral. O pesquisador era pequenininho, hoje virou totalmente o contrário. Você acha que nós temos um bom futuro andando de extremo para extremo? Só que ele vai responder isso no próximo bloco. Não dá. Mas esse é o nosso último bloco. É o último? É o último. Ah, então o senhor responde correndo, vai ser Pronto. o jeito. O tempo passou muito rápido. Não, mas a resposta vai ter que ser muito rapidinho, porque realmente o assunto é complexo, não dá para discutir em tão pouco tempo. Mas eu acho que a gente não pode ficar nos extremos. Eu não posso ficar sendo professor pesquisador e no professor de ensino apenas. As duas coisas precisam andar juntas. O que eu vejo que diferencia a universidade pública e o que caracteriza a nossa qualidade de ensino é exatamente porque, aliado ao ensino, eu tenho um pesquisador. A nossa universidade ela não apenas gera o conhecimento, não apenas transmite o conhecimento, ela gera o conhecimento. E isso eu acho que é bastante importante. Agora sim, professor. Eu acho que sim, professor. Não é que eu aprendi a construir uma ponte, mas eu fiquei sabendo de coisas aqui que mais uma vez reafirma aquilo que eu acho que o Edgar Morin é um filósofo. Está vivo, fez 101 anos agora. Que ele fala ou a gente religa os saberes, que significa, eu não sei nada que acontece numa escola de engenharia da UFG, sou da UFG há 30 anos, professor. E vocês também mal sabem o que acontece por aqui das áreas. Então, para nós e para o nosso amplo público, esse programa ele é fundamental, exatamente porque a gente fica sabendo o que está acontecendo. E olha bem, essas informações todas, boa parte a gente não sabe. A gente que é colega aqui da UFG, a gente não tem ideia, entendeu? Mas uma coisa é certa, eu vou levar minha patente para frente, que é uma rede, e ele vai levar a patente da choperia dele para frente. Professor, muito obrigado, professor Daniel. Prazer. Faz o bota fora aí, professor Daniel. Não, queria agradecer ao professor Daniel, queria agradecer, olha aqui, nós estamos com o Leandro aqui hoje. O Leandro está aí, a Elíada. Ó. Gente, é porque vocês não estão vendo, mas ali atrás tem toda a equipe. Isso. Queria agradecer a todo mundo. Como é que é o nome do convidado? João Pedro. João Pedro é novo aqui. Prazer, João Pedro. O Lattes, brevemente, todo o Lattes, todo o grande público do Lattes vai te conhecer. A partir de agora você vai ser famoso. Inclusive por aí, né? Nova York. Olha, então vou terminar. Nós estamos terminando, Adam? Vou terminar então de novo, fazendo a propaganda merecida do livro do professor Daniel, que ele sabe, está sendo encomendado por todo o Brasil. Alguns professores de universidade, de faculdade de engenharia pedem 10, 15 volumes. Então, não sei como, e isso fica para o nosso próximo programa com o professor Daniel, mas ele também teve uma habilidade, além daquela de prospectar que esse livro era necessário, mas também de ter uma rede enorme, porque o sucesso do livro dele, a bem da verdade, é todo dele. A editora carimbou, fez o livro, mas a nossa editora hoje não tem o impulso, a condição de dar a visibilidade que o livro do professor Daniel nos dá. Então, professor, muito obrigado por ter vindo ao Lattes, muito obrigado pelo seu livro. Obrigado pelo convite, fica à disposição. Um abraço.